Continuando o assunto de cobertura metálica, nesta aula nós vamos ativar e editar a caixa de corte em vistas 3D, aplicar a ferramenta Deslocar Elemento para a cobertura metálica e editar o conjunto de deslocamento para a cobertura. Quando nós vamos em vista 3D, essa vista ela fica aqui na disciplina de arquitetura e sempre quando quisermos editar a vista 3D, nós devemos duplicar a vista 3D também. Neste caso, eu vou duplicar esta vista com detalhamento e vou colocar vista 3D, detalhe cobertura, certo? E vou colocar lá na disciplina de estrutura, vou vir para cá, e colocar na subdisciplina de cobertura metálica. Muito bem. Aqui na vista 3D, nós temos uma ferramenta muito importante que é a caixa de corte. Ativando a caixa de corte, aparece essa minha caixa transparente, que significa que eu posso editar o que eu estou vendo. Se eu trazer para cá, ele vai me cortar o que eu não quero visualizar. E vou fazer isso em todos os cantos. Só que essa caixa, ela é um pouco trabalhosa, porque nem sempre dá certo. Ela é um pouco chatinha de trabalhar, mas vamos lá. Bem, vejam que ela corta o terreno, ela corta exatamente tudo. E se quisermos cortar a edificação, ela corta também. Certo? Bem, aqui, utilizando essa ferramenta de caixa de corte, juntamente com a ferramenta de deslocar elementos, nós vamos fazer um detalhe para a nossa cobertura. Bem, aqui nós temos deslocar elementos. O que isso significa? Significa que eu posso deslocar qualquer elemento e colocar uma posição para ele, sempre horizontal ou vertical. Então aqui eu vou clicar, por exemplo, na nossa telha e vou clicar em deslocar elementos. Vejam que me apareceu essa simbologia. O que isso significa? Significa as nossas cotas X, Y, Z. Por exemplo, essa azul, se eu levantar, ela é o deslocamento Z. Eu posso deslocar os elementos. Por quê? De modo que eu visualize o que está abaixo desse meu elemento. Certo? Nós, no caso aqui, vamos utilizar apenas essa flechinha azul, que é o deslocamento Z. E vou fazer com os demais. Só que aqui os caimbros, eu vou colocar, deslocar elementos, e vou fazer o mesmo procedimento. Vou para cá. E vejam que nós temos o outro lado do caimbro, certo? E eu posso adicionar o meu outro lado do caimbro juntamente com esse meu sistema. Como? Aqui em editar, eu posso adicionar ou remover elementos. Eu venho aqui em adicionar e clico no meu outro sistema de caimbros. Vejam que eles ficaram posicionados na mesma posição. E em adicionar, eu adiciono o restante dos meus caimbros, que são esses e esses. E quando eu concluo, nessa flechinha azul, todos eles vêm junto, ou seja, eles estão no mesmo sistema. Correto? E vou fazer isso também para as terças. Bem, utilizando juntamente essa ferramenta da caixa de recorte, eu vou cortar a minha edificação o máximo que eu puder, porque eu só quero ver a cobertura. O restante eu vou ocultar.
O que eu não consegui ocultar com a caixa de recorte, eu oculto manualmente mesmo. Certo? Bem, aqui o que nós vamos fazer? Vamos posicionar exatamente aqui. E vamos esconder todo esse pessoal. Bem, vamos ver aqui. Vamos deixar aparecendo o piso de concreto, que eu posso selecionar ele aqui. Então, eu subtraio o piso, que eu quero que fique aparecendo. E ocultar elementos. E oculto tudo que eu não quero ver. Bem, eu vou ocultar o piso, talvez fique de uma forma mais visível o nosso desenho, né? E deste lado, aqui inferior, eu escondo toda a parte desse lado. E vamos ficar somente com esta. E esconder. Muito bem. Certo, agora vamos fazer isso com o nosso sistema de terças. Clico no elemento, deslocar elementos, trago para cá. Editar, adicionar, adiciono o restante das terças e concluo. Muito bem. Aqui olhando em esquerda, eu posso posicioná-los mais ou menos na mesma distância. E aqui eu coloco na vista isométrica. Mas como nós não vamos trabalhar na isométrica, eu vou fazer o seguinte. Com a caixa de recorte, eu vou trazer mais para cá, de modo que esconda esses nossos cantos. Exatamente assim. Bem, e nós podemos também ocultar essa caixa de recorte. Vejam que nós estamos com o fundo azul dessa vista e nós queremos aplicar um fundo branco, por conta que a prancha ela tem um fundo branco. Então, aqui em opções de exibição da vista, nós podemos editar. Nós temos aqui algumas opções e no nosso caso é o plano de fundo. Temos algumas opções para o nosso plano de fundo. Vejam que esse azul é exatamente esse gradiente e podemos especificar nenhum, ou o céu, ou ainda adicionar uma imagem. Vamos optar por nenhum e assim a nossa vista ela ficará com um fundo branco. E continuando ainda nessa ferramenta, nós temos aqui a opção do caminho. Esse caminho é exatamente o caminho que a nossa peça percorreu. Então, se eu clicar aqui, ele pega os extremos das faces das peças. E no nosso caso, eu vou ter apenas esses dois caminhos para representar esse nosso desenho, para manter eles alinhados, correto? E vamos levar essa vista em prancha. Aqui no projeto estrutural, vamos empurrar esta vista 3D para cá, certo? E posicionar mais ou menos aqui. Muito bem. E nesse espaço, nós vamos duplicar esta vista. Eu vou colocar apenas vista 3D detalhe. Ok. E aqui nessa minha vista, eu vou reposicionar todas essas peças no local onde elas estavam. Bem, a nossa terça,
eu venho aqui em redefinir. Em redefinir, ela volta na sua posição original, certo? E vou fazer isso com os caibros também. As nossas telhas eu vou esconder. E aqui na região de recorte, eu vou fazer um quadrado, um retângulo, mais ou menos aqui nas nossas peças, de modo que aproxime bem o desenho da treliça. E vou levar na nossa prancha. E vou alterar a escala. Vamos colocar aqui 1 para 50, vamos ver. Aqui poderá ser, vamos sentar na 1 para 10. Não, 1 para 10 não deu certo. 1 para 20. 1 para 20, certo? Vamos voltar em prancha. Exatamente. Vamos trazer para cá. E essa vista, vamos supor que eu não queira que apareça nenhuma ligeira. Então aqui eu coloco como sem título. E assim ela fica apenas desta forma. Bem, aqui eu poderia ainda diminuir e colocar na 1 para 10. Vamos ver. Vamos fazer com que caiba essa vista na 1 para 10. Bem, vamos ver como que nós vamos fazer isto. Vou diminuir um pouco. Exato. Desativo a nossa linha da janela. E esse meu título vem para cá e já acaba servindo para essas duas vistas. Muito bem. Muito bem. E assim finalizamos mais uma prancha e mais um assunto.